falar aqui de um projeto de um controlador D de Z, né, vai ser inserido numa planta no domínio do tempo discreto, né, para controle em realimentação, né. Aqui temos a equação de G de Z com período de amostragem de meio segundo, né. Do lado esquerdo aqui, a gente tem alguns dos critérios de desempenho de projeto, né, para a gente atingir isso aí, né. Deixa eu só chamar a atenção que a gente tem um erro em regime permanente para uma entrada em degrau igual a zero, né? Como a nossa planta, né, considerada já tem um polo em Z igual a 1, ou seja, ela é do tipo 1, né, então esse critério ele será atendido, né? Então, no que se segue aqui, eu vou fazer o projeto do controlador usando o lugar das raízes, usando a ferramenta do MATLAB, né, usando o Sisotool, para a gente ver alguns aspectos gerais, tá? Então, a ideia aqui é só mostrar alguns aspectos gerais desse projeto de controladores usando o Sisotool, de modo a tentar atender todos esses critérios de desempenho aqui, né? Então, aqui temos um código em MATLAB que tem registrado todos esses critérios de desempenho, né? E tem implementado a função de transferência também, né? Note o período de amostragem de meio segundo e a função de transferência da planta, considerando o controlador um simples ganho igual a 1 e realimentação unitária também, né? Então, aqui está apenas implementado a planta. E aqui tem uma avaliação dos critérios de desempenho do controlador. Então, se a gente rodar esses dois códigos aqui, essas duas células, a gente vê aqui alguns critérios de desempenho, né? Por exemplo, o erro em estado estacionário de uma entrada em degrau, ele é praticamente zero, né? 5 vezes 10 a menos 5, né? Então, atende ao critério. O erro em estado estacionário em rampa não definiu os critérios para ele, mas o que acontece é um erro de meio, né? E assim por diante, né? Vou chamar a atenção que, por exemplo, o percentual de sobreelevação, né, o overshoot, aqui o sistema está com 38%, né? O nosso critério de desempenho pede 20%, né, no máximo. Então, o que eu vou fazer aqui, daqui para frente é utilizar a técnica de lugar das raízes, né, utilizando o Sisotool para poder atingir o critério de desempenho desejado, principalmente os critérios de desempenho com relação ao regime transiente do sistema. Para isso, vamos usar a função do Sisotool. Deixa eu abrir o help do Sisotool aqui. Bom, podemos chamar a função Sisotool já especificando de antemão, né, por exemplo, a planta, né, G, e o controlador, né? Então, a gente vai especificar a planta e o controlador. O H e o F, no nosso caso, é unitário, a gente não precisa nem especificar. Então, vamos chamar esse comando aqui especificando a planta e o controlador. Então, Sisotool G, no nosso caso é G, né, vírgula D, né, o D é o nosso controlador, e a gente vai rodar esse comando. Está iniciando. Abriu a janela do Sisotool, né? Note que temos aqui os blocos que compõem o controlador, né? Se viermos aqui na arquitetura dos sistemas, vemos como cada bloco está conectado, né? Podemos eventualmente escolher outras arquiteturas aqui no Sisotool, né? E aqui temos alguns gráficos, né? Por exemplo, o diagrama de Bode, a resposta ao degrau e o Utilopos, né? Deixa eu só limpar essa visualização, que no nosso caso aqui, eu vou querer que vejamos apenas duas janelas, não será interessante, tá? A janela de resposta ao degrau e o Utilopos. Deixa eu mover o Utilopos para aqui, né? E vou fechar o diagrama de Bode. Então, vamos trabalhar a princípio com essas duas ferramentas aqui inicialmente, né? Bom, como conversamos anteriormente, é possível adicionarmos critérios de desempenho no Utilopos, né? Baseado em um sistema de segunda ordem, né? A gente pode definir aqui as regiões que vão atender nossos critérios de desempenho, né? Então, é isso que vamos fazer. Bom, primeiro temos aqui o tempo de subida, né, que necessita ser menor que 2 segundos.
Então, viemos aqui no root logs, a gente pode vir em Design Requirements e adicionar um novo, né? A gente vai notar que o tempo de subida ele não tem aqui nos critérios de desempenho para a gente anotar. A gente temos tempo de acomodação, percentual de overshoot, coeficiente de amortecimento, frequência natural e alguma região que a gente pode definir como critério. Mas se viermos aqui na resposta ao degrau, a gente também pode adicionar critérios de desempenho aqui na resposta ao degrau. Então, por exemplo, o tempo de subida, que aparece aqui, né, vamos colocar como 2 segundos, né, e vamos colocar aqui também os demais critérios de desempenho. Então, o tempo de acomodação menor que 4 segundos, o overshoot percentual menor que 20%, né? E pronto. Né? Aqui a gente temos alguns percentuais aqui para definir os limites de tempo de subida e quanto que eu vou considerar que acomodou o sistema. Né? Então, vou deixar nos valores padrões aqui. Né? Já vemos que esse sistema ele não atende, né, os critérios de desempenho estabelecidos com esse ganho especificado. Né? Temos um ganho aqui no controlador e ele não atende. Então, vemos aqui na resposta ao degrau que ele não atende alguns critérios de desempenho. Por exemplo, o percentual de overshoot aqui está perto de 40%. Né? O tempo de acomodação também está maior. Né? Essas faixas pequenas aqui mais à direita são os limites para o tempo de acomodação, né? Que a gente colocou aqui de 4 segundos, né? Não atende. Né? Um critério que é atendido é o tempo de subida. Né? O tempo de subida aqui ele é atendido com uma certa folga. Né? Bom, e vamos adicionar aqui no root logs os outros critérios de desempenho. Vou adicionar um novo aqui, né? Tempo de acomodação de 4 segundos, como adicionamos. Né? A gente vai ver regiões sombreadas. Né? E também vamos adicionar aqui um outro critério de desempenho, que é o percentual de overshoot. Né? O percentual de overshoot vamos definir como 20%. Tem que ser menor que 20%. Então, são essas as regiões do plano Z que devemos colocar, os nossos polos devem estar, né? Pelo menos os polos dominantes do sistema. Né? Bom, esse root logs aqui, como que ele funciona? Né? Então, deixa eu concentrar um pouco aqui no root logs. Então, deixa eu aumentar a tela para esse lado. Os polos e zeros do sistema são representados por cruzes e círculos azuis. Né? Note que quando ele está representado de azul, a gente não consegue modificar esses polos de lugar. Né? E quando a gente fecha a malha, né, os polos do sistema em malha fechada estão representados por esses pontos cor-de-rosa aqui. Né? E quando a gente navega aqui no root logs, né, isso aqui é o equivalente da gente alterar o ganho do sistema. Não é isso? Quanto maior o ganho, né, os polos de malha aberta, né, eles tendem aos zeros de malha aberta. Né? Isso a gente está falando do sistema em malha fechada, mas olhando para os polos e zeros de malha aberta. Né? Então, à medida que a gente diminui o ganho, né, se a gente tiver um ganho bem pequenininho, a gente está mais perto dos polos e zeros de malha aberta. Né? O sistema em malha fechada vai estar mais perto do sistema em malha aberta. Né? Então, temos aqui, por exemplo, né, os polos. Note que para qualquer lugar que a gente, para qualquer ganho que a gente coloque, né, os nossos dois polos do sistema, eles nunca ficarão dentro dessa faixa branca aqui. Né? A região em branco é a região que atende os critérios de desempenho em regime transiente do sistema. Né? Então, note que um ganho menor, esse polo aqui está dentro, mas o polo à direita está fora da região. Né? Então, note que ele infringe o critério aqui olhando para a direita, né? Ele infringe o critério de tempo de acomodação. Até atende, né, o percentual de overshoot, né? Não tem overshoot, mas tem um tempo de acomodação muito lento. Né? É aquela história que falávamos. Né? Esse polo está perto das baixas frequências aqui, até deixando o sistema mais lento do que deveria.
Então, o máximo que a gente consegue, talvez algo mais próximo aqui, né, seria uma coisa mais ou menos assim, né, em que a gente até atinge alguns critérios, mas não atinge todos. Né. Aqui, por exemplo, a gente não atinge o tempo de subida e assim por diante, né, e nem o tempo de acomodação ele é um pouco maior. Né. Bom, então, o que podemos fazer? Já verificamos que alterando o ganho, não tem como os dois polos do sistema, em malha fechada, né, ficarem dentro dessa região. Né? Então, podemos adicionar um compensador, né? Adicionar zeros ou adicionar polos. Né? Então, é isso que vamos fazer. Né? A gente pode abrir uma outra aba aqui, Rootlogs Editor aqui, para adicionarmos polos ou zeros. Né? Então, vamos pensar um pouco. Queremos que o lugar das raízes passe por dentro aqui dessa região em branco. Né? Para ele passar por dentro, né, a gente vou usar aqui nada muito sofisticado, né, vou usar aqui só intuição, tentativa e erro para a gente falar de aspectos gerais. Né? Tem formas mais sofisticadas da gente fazer esse projeto de compensadores, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Então, por enquanto aqui é mais para explorar a ferramenta. Né? Se quisermos atrair o lugar das raízes para dentro aqui dessa região, né, a gente poderia, por exemplo, tentar adicionar algum zero próximo desse polo para tentar atrair aqui. Né? Então, é isso que eu vou fazer. Aqui é para adicionar zero real, aqui são para adicionar pares de zeros complexos conjugados. Né? Deixa eu adicionar um zero real. Né? Então, vou adicionar um zero por aqui, por exemplo. Né? Então, olha só. Adicionei um zero aqui. Né? E se a gente elevar o ganho, lógico que eu estou elevando o ganho, clicando e arrastando aqui, né? A gente consegue um controlador bem rápido. Né? Um controlador bem rápido que atinge todos os critérios aqui de desempenho do sistema. Né? Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema ainda não está resolvido. Né? Por que o problema não está resolvido? Porque veja o Rootlogs aqui ao lado esquerdo. Né? Em azul, a gente tem os zeros e os polos de malha da planta. Né? E em vermelho, temos os zeros e polos do controlador. Tanto é que os polos e zeros em vermelho a gente consegue arrastar. Né? Mas os azuis a gente não consegue mover do lugar. Né? A gente está pressupondo que a planta a gente não consegue mexer na dinâmica dela. Né? A gente vai projetar apenas o controlador. Né? O problema é que o controlador ele tem apenas um zero e não tem nenhum polo. Temos, nesse caso aqui, né, um controlador que tem apenas um zero. Deixa eu especular aqui, mais ou menos em 0,2. Eu vou colocar 0,2 só por questão de simplicidade. Né? Então, temos aqui um controlador de dizer que ele só tem um zero, né, em 0,2. Né? Bom, se formos converter isso aqui para o domínio do tempo, né, a gente tem um controlador de dizer em que entra um sinal de erro e sai uma variável manipulada, por exemplo, para esse controlador. E a gente vai implementar isso aqui no sistema digital. Né? Então, o DDZ é a função de transferência desse sistema em Z. Né? Então, a gente pode escrever assim também. Né? M de Z sobre E de Z é igual a Z menos 0,2. Né? Bom, desenvolvendo essa expressão, chegamos a isso, né? E agora podemos fazer a transformada Z inversa. Né? Vamos fazer a transformada Z inversa para saber como que a gente calcula no domínio do tempo num sistema computacional. Né? Então, Z vezes E de Z é igual a E de K mais 1. Né? Menos 0,2 E de K.
Então, olha só qual que é o controlador que chegamos à conclusão, né? Ele é um controlador que, para calcular a késima amostra, eu preciso saber o erro futuro, né? O E de K mais 1, né? Então, esse controlador, ele é não causal, né? Ele é não causal. Não causal, porque para eu calcular a saída do controlador, né, que é a variável manipulada, eu preciso saber o erro futuro, o E de K mais 1. Né? Então, trata-se de um sistema não causal que a gente não consegue implementar na prática. Né? No fundo, isso acontece porque tem mais zeros do que polos. Né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado na hora que for implementar controladores, né? Que a gente deve assegurar sempre que tenha o mesmo número de polos e zeros ou mais polos do que zeros. Né? Nunca mais zeros do que polos. Né? Então, esse controlador aqui, muito bom desempenho, mas não é aplicável na prática. Né? Não adianta nada. Então, teremos que adicionar um polo aqui. Né? Então, vou adicionar um polo real, né, para ver o que acontece. Bom, vou adicionar um polo real aqui entre o zero e o polo, só para a gente ter um feeling do que acontece. Né? Note que esse polo à direita, perto do polo da planta, né, o polo em vermelho, próximo do polo em azul, ele tem um efeito de repelir o lugar das raízes. Né? Tem aquele efeito como se fossem duas cargas próximas, né? Alguma coisa do tipo, que repelem esse lugar das raízes. Né? Então, o que já estava fora da região que desejamos, né, fica mais fora ainda. Né? Então, a ideia é termos um arranjo ao contrário. Né? Note que agora eu vou fazer o contrário. Olha só, o lugar das raízes vai se aproximando aqui. Né? Vai se aproximando da região desejada. Né? De modo que dessa forma aqui, né, temos aqui um certo ganho que deixa o sistema com um desempenho aceitável, né? Um desempenho conforme desejamos nos critérios de projeto. Né? Bom, então é mais ou menos esse o procedimento para uso do lugar das raízes para atender a um determinado critério de desempenho em regime transiente. O que podemos fazer aqui é exportar, né, o controlador que projetamos, né, que eu vou escolher exportar o controlador, né, C. Eu vou colocar aqui, vou chamar ele de D1, D0, né, que é o controlador projetado, e vou exportar para a área de trabalho. Bom, aqui na área de trabalho já temos o D0, que foi exportado. D0 aqui tem a função de transferência do controlador, né? E aqui no nosso código, né, eu vou substituir o D por D0 e vou colocar aqui na função de transferência em malha fechada. Né? No caso aqui não vai ser apenas G, né? A gente vai ter DG, que é a função de transferência, para ele fazer as contas usando o novo controlador, que é o D0. Né? Então, executando o código aqui, né, para avaliar os critérios de desempenho, a gente vê que o erro em estado estacionário implementado em degrau é 0, né? E o erro em estado estacionário implementado em rampa, ele é um pouco maior. Antes era meio, aqui está 1.12. Né? Isso exemplifica bem, né, que às vezes um controlador bom em atingir um determinado critério em regime transiente nem sempre é o melhor controlador para o estado estacionário. Né? Então, tempo de subida atendido o critério, né? Tempo de acomodação também atendido, 2,5 segundos, né? O limite nosso era 4 segundos, como esperado, né? E o percentual de sobreelevação também atendido, né? Nós que é um overshoot bem pequeno, de 1,2. Né? Bom, os demais critérios também, né, não olhamos para eles para fazer o projeto, então a gente simplesmente fez aquele projeto e vamos simplesmente avaliar os demais critérios. Né? Por exemplo, a margem de ganho, né, não ficou maior que 20 dB. Né? Só que a margem de fase tem uma folga aqui, né? Está bem acima de 30 graus, por exemplo. Né?
banda de passagem menor que 0,2 Hz, né? Aqui está um pouquinho maior a perturbação, também praticamente zero, né, para uma perturbação integral. Note que o tempo de acomodação para a perturbação também foi reduzido, né? Bom, o esforço de controle, os limites entre -2 e 2 não são atingidos, né, para uma entrada integral, e o esforço de controle também ele está menor que o calculado anteriormente, né? Bom, então, obrigado.